na semana passada saiu um vídeo da tag minha mãe e a Dalila, né, falando sobre ela, como ela era na infância. E essa semana está saindo eu, mais velha, a Dalila mais nova. E para abranger aqui um pouquinho, para vocês entenderem melhor, na semana passada saiu esse vídeo e essa semana está sendo esse, mas esses vídeos estão sendo gravados no mesmo dia, por isso que nós estamos com a mesma roupa, beleza? Mas então, vamos lá para as perguntas. E aí, a senhora está preparada? Preparada. Preparadíssima? Disse. Assim como estava quando me teve? Sim. Estava preparada? Não, tava não. Com a Dalila estava, né? Já tinha experiência comigo, ela tinha a mínima de experiência. Mas vamos lá, né? Como começar as perguntas, né? A primeira pergunta é: como a senhora descobriu que estava grávida de mim? Ixi. Bem diferente, né? Bem diferente, porque não tinha experiência, era muito nova e assim... Quantos anos a senhora tinha quando... Só 16 anos. E não foi eu que descobri. Comecei a passar mal, enjoar e tal. Acho que como não tinha experiência, não estava nem escondendo, né? Mas a minha mãe, como já era bem experiente, ela chegou em mim, fez perguntas e tal, e eu sem querer falar, mas já estava passando muito mal mesmo. Aí falei para ela o que tinha acontecido, né? Aconteceu, acabou aparecendo a barriga. Sim, não estava aparecendo, mas... E a senhora fez exame, igual fez a Dalila e tal? Não, na época não. Na época já Só foi era ali bem pela mais experiência difícil, né? mesmo Isso, e... pela experiência da minha mãe. E deixou acontecer. E a barriga foi crescendo. Chegou aos 7 meses. Viu que diferença? De 1993 a... 2006. 2006, né? Então, é uma grande diferença, tanto da tecnologia quanto, né, o avanço, né? A diferença aí de o quê? Qual a diferença de idade que eu deve ter mesmo? Vai aparecer aí a diferença de idade que nós temos. Creio. Né? Que eu sou ruim de matemática. Peraí, tu tem quantos anos? Eu vou fazer 26. E eu tenho... Você? 14 anos. Nossa, mãe, na hora que eu ia contar. Aí, que eu ia dizer? Esqueci, gente. Que eu ia falar. A diferença, né, do tempo, dos anos. Naquela época não tinha muita... A gente não tinha muita experiência, acesso a lugares igual aqui mesmo, agora tem laboratórios. Antes naquela época não caro, tinha, era tudo mais caro, ecografia era mais cara, porque na época que ele nasceu, e na época que eu estava grávida dele, se eu tivesse batido a ecografia, eu tinha descobrido que ele estava sentado. Que ele não era normal, que ele tinha essa aparência. Não, que ia ser um parto normal, se tivesse tido todos os cuidados. Mas como não teve, né? Não teve, foi... Como assim não teve? De 7 meses, cesariana, foi um parto de risco. Então, tem toda uma história por trás disso. Depois nós vamos ter oportunidade de contar a história de cada um de nós, né? Assim, eu tenho uma história mais, vamos dizer, mais burocrática, né? Devido a toda essa questão, né? Como nasci de 7 meses, não tinha todo esse recurso, né? Que hoje tem, então foi um pouquinho mais difícil, né? De quando minha mãe me teve para depois a Yara, a Letícia que vieram depois e até mesmo a Dalila, né? Então vamos lá para a segunda pergunta. Como eu era quando criança? Ixi, quando... Vixe, Eu era dava bagunça. muito trabalho, eu era muito O bagunceiro. José nunca deu trabalho assim na infância. Era um menino muito quieto mesmo. As outras crianças, ele não gostava muito de brincar com outras crianças. Era muito calmo, muito na Ele era muito calmo. Isolado. Aí bota a música de fundo. Era quase, porque ele não gostava muito nem de brincar com as meninas. Ele gostava muito assim, ficar ali no canto assim, dele. Brincar com as meninas porque eu sou o único homem, tá? Isso, não é porque eu brincava com meninas. 3 mas mulheres
e É, ele. só eu de homem e 3 mulheres. E não era muito de ir pra rua, não gostava muito de Nunca rua. gostei. Depois, quando cresceu um pouquinho, que teve mais amigos, mas assim, na Depois fase dos 13, de... né? Isso. Depois dos 13 anos que eu fui mais de sair. Até 10, 11 anos, era em casa e tinha uma fazendinha no canto do quintal. Eu brincava Eita, sozinho. fazendinha. A Dalila conversava com as bonecas, como você viu no outro vídeo, e eu conversava com meus bonecos. Eu tinha Power Hand, eu tinha bonequinho de exército. Adorava. Eu sempre gostei de... Minha mãe falava, o que você quer que eu compre? Compre um carrinho pra mim, compre um boneco pra mim, um super-homem. Eu tive Homem-Aranha, tive super-homem, tive Power Rangers. Carro de vaca. Tive, Era as caminhão fazendas de vaca. Eu amava os caminhões de vaca, aqueles caminhões que você compra na lojinha aí. Então, assim, eu digo que se eu pudesse voltar no tempo e viver toda a minha infância, eu viveria da mesma forma, porque eu não me arrependo e eu sinto saudade. Porque hoje a vida de adulto, cara, ser adulto. Gente, é um absurdo o que ele fazia. Os bonecos quebravam a perna, ele colava. Quando não tinha jeito mais, ele fazia o cemitério. Eu enterrava. Sério? Ele enterrava os bonecos dele. Morreu, Meu tem que Deus. Ele enterrava, colocava a cruzinha lá, fazia fazia... a cova, tudo certinho. Meu Deus do céu, que isso Eles mesmo? tinham vida, ué. Então era isso Era aí. bem engraçado. Terceira pergunta. Fale uma coisa engraçada que eu fiz quando criança. Uma coisa engraçada. No cemitério. Não, fora isso. Era bem engraçado. Mas assim, uma coisa que ele fazia, que era engraçado, era quando... Não era engraçado, né? Não era nem engraçado. Quando dava destruir essa fazenda, Ficava você irritado, ficava virava um muito bicho. irritado, ficava muito... Chorava. Ficava muito triste, assim. Não era engraçado, mas assim, o engraçado que eu me lembre era quando andava, mexia nas coisas. Eu era, Era tipo assim, bem eu era interessante. muito desastrado e muito medroso. Então quando eu fazia algo errado, eu era, tipo, me assustava e ficava naquela... Que merda, tipo, sabe, eu tinha muito isso. Então, como eu era muito quieto, quando eu fazia algo errado, era uma coisona pra mim. Então, quando eu saía, eu sempre fui quieto, né? Igual esses dias, uma menina conversando lá no trabalho, aí a menina ficou, tipo, eu fiquei esperando ela terminar de conversar pra me falar. Aí ela falou, ué, José, pode falar. Eu falei, não, eu aprendi que não pode se intrometer na conversa dos adultos. Do lado da Teve uma coisa criança. assim, me lembrei agora, uma coisa bem engraçada que ele fez. Foi um desastre dentro de casa, mas foi engraçado. Que ele, até os 12 anos, ele foi sonâmbulo. Andava Isso. E com coberta, botava a coberta em cima da cabeça e saía no meio da casa, mãe, me chamando. Eu, meu Deus, o menino já tá sonâmbulo. Aí ele foi na sala, não sei como ele fez, que ele embolou a coberta na TV. Na estante, né? Na estante, mas assim, foi na TV porque quando você veio, a TV veio pro chão. A TV caiu lá longe. Caiu todos... de tela no chão, que era aquelas televisão de tubo. É 29, né, a TV? Ela era enorme. E assim, graças a Deus não aconteceu nada, mas assim, ficou uma coisa que todo mundo até hoje lembra e foi engraçado. Era engraçado, assim, era uma coisa que não era legal, né, que ele era sonâmbulo, mas quando contava todo mundo ria, que ele quase que acaba com a TV. Mas assim, é uma coisa que eu não tinha controle, porque eu tava dormindo. Então quando eu vinha à tona, tudo já tinha acontecido. Várias vezes eu ia no banheiro, batia na porta da minha mãe, às vezes eu acordava assim de um sono... Eu tinha muito pesadelo quando eu era pequeno, então eu acordava assustado, gritando, socorro, porque no sonho em si eu já estava pedindo socorro. Aí quando eu acordava eu já estava assim, dormindo mesmo assim. Era uma coisa bem estranho. Mas graças a Deus, depois dos 13, 14 anos, eu me livrei disso, me libertei disso. E graças a Deus nunca mais isso voltou. Quarta pergunta é: se tivesse que mudar meu nome, qual seria? Melhor dizendo, primeiro explico o motivo do meu nome, depois responde. O nome do José
É José Aparecido, porque foi, como ele nasceu de 7 meses, ele ficou muito tempo na incubadora, ele perdia peso, ao invés dele ganhar peso, ele perdia peso. Na época tinha que sair do hospital pelo menos com 1,5 kg. E assim, ao invés dele ao invés dele ganhar, ele só perdia. Aí eu já fui ficando desesperada no hospital, fui ficando desesperada. Mas assim, graças a Deus, meu pai, ele era muito religioso, assim. Eu também acreditava muito, muito mesmo. E ele era muito devoto a São José e Nossa Senhora Aparecida. Aí um dia, assim, nessa noite que ele não pegou peso, de manhã não pegou peso, fiquei muito preocupada. Aí quando foi à noite, eu pedi a Deus que se ele... Vai, pedir a Deus, vai, fala. Se ele pegasse peso e saísse do hospital logo, eu ia colocar o nome dele de Aparecido. Devido a Nossa Senhora Aparecida. Devido a Nossa Senhora Aparecida, que eu era muito devota. Aí, e assim, foi uma coisa inexplicável, foi coisa de Deus mesmo, porque no outro dia ele pegou assim peso, mais de 300 gramas, que não é, assim, foi uma coisa inexplicável, que não acontecia, sim, da noite para o dia, mas aconteceu. E meu pai chegou para me visitar também e falou para mim que o nome dele ia ser José. Mas como assim, José? Eu coloquei o nome dele de Aparecido, o nome dele vai ser Aparecido. Aí ele pegou e me falou que ele tinha feito uma promessa, que o nome dele ia ser José. Aí ficou, José Aparecido. Aí juntou e, assim, as duas, né? Juntou as duas fés. E no mesmo dia ele pegou peso, estava bem saudável, saiu do hospital. Aí ficou o nome José Aparecido. Foi um milagre de Deus. E assim, o nome dele não seria esse, se não tivesse acontecido tudo isso. Ia ser o nome qual? dele ia ser Jonathan. Nada a ver. Jonathan. Eu achava lindo esse nome. Ainda acho. E qual é o seu Jonathan? nome da Dalila? Gente, meu nome ia ser Samuel. Não, a Dalila já é outro caso. Porque Conta a minha história, mãe. a Dalila, Não, teu vídeo é outro, que já foi. Ah, vai cagar. a Dalila tinha vontade de ter outro filho homem, mas Dalila? assim... Eu não tinha. Mãe agradeço- credo, eu não tô grávida, não. A Dalila tinha vontade. Não, eu falei. A senhora falou, a Dalila tinha vontade de. Não, Quer foi olhar? a Dalila. Vai Eu estar em tinha erro de vontade. gravação. Vai. Ah, tá. Eu tinha vontade de ter outro filho homem, mas aí já estava escolhido Samuel até os 8 meses. Foi erro de ecografia, assim, porque A ecografia não tinha ela sempre se mostrado o escondia, sexo. ela sempre se escondia, e eu pensando, é homem, mas graças a Deus tá aí uma linda moça. É a Uma Dalila, linda mulher. bíblico também, o nome bíblico. Aí nós já estamos misturando aqui. É. Isso mesmo, aí E aí foi isso. ia ser Jonathan, mas tá aqui o José. Não deixa de ser Jonathan. Jota. Nossa, a gente É, nunca ia ter verdade. cara de Jonathan. Aí é porque você ia acostumar com o Jonathan. Nada a ver. E assim, por coincidência, né? Por mais que meu avô tenha feito a promessa para São José, o nome dele também era José. Então eu carrego isso como uma homenagem por ser, né? O meu avô, ele foi uma pessoa muito boa para mim, foi uma pessoa que sempre cuidou de mim, né? Eu tenho ele como referência na minha vida, como homem, como tudo, né? Infelizmente ele nos deixou há 16 anos? 16, 17, eu acho. Mais ou menos 17 anos já, mas assim, ele é tão presente, vamos dizer assim, na nossa história, que é como se fosse ontem, né? Então, eu tenho o nome José, carrego por isso, né? Como referência do meu avô. Então, vamos lá para a quinta pergunta. O que eu fazia que mais incomodava a senhora? Na infância, muitas vezes, vamos voltar lá para a fazenda. Muitas vezes ele estava lá na fazendinha dele, estava no sol, e eu ficava, menino, vem pra dentro, o sol tá quente, mas ele
Eu ia Assistir, da hora que eu acordava até a noite, às vezes ficava brincando o dia todo dia sozinho. Às vezes, Que graça que tinha. Uai, é bom demais. Pra ele era bom. Eu acho que é pra por mim. isso que hoje eu tenho a profissão. Eu acho que minha profissão hoje vem muito disso. Por quê? Por causa da minha criatividade. Né? Eu era muito... Pra mim, aquele filme Toy Story conta muito a minha história. Né? Eu vi aquele filme e eu falo, caraca, será que meus bonecos tinham vida? Será que quando eu saía eles tinham vida, se mexia e tal? Então eu tinha muito aquela história ali daquele filme, eu me vejo muito em questão disso. Então hoje eu trabalho com comunicação visual, manjo um pouco de edição de vídeo, fotografia, então eu acho que isso vai muito da criatividade. Viu a imaginação da criança? Né? Trouxe a minha profissão hoje. Sexta pergunta, o que eu mais gostava de fazer? Brincar na Quando criança. fazendinha. Né? Brincar, eu acho que... Ele gostava muito de brincar sozinho, gostava muito de brincar. E tá no meio dos primos também, ele gostava muito. Como assim, uma parte da minha infância, eu acho que até quantos anos? Assim, querendo ou não, a gente ficava muito tempo na casa dos meus avós. Sim. E lá meus avós criavam 6 filhos do meu tio, mais 2 que ficou até um certo tempo, né, que era do meu outro tio. Então, era eu e minha irmã Yara, né, na época. Então, era mais ou menos 10 netos. Não que precisava ficavam... nem de ir pra rua brincar com outras crianças, que já tinha O que muito. mais tinha era para brincar. Então, eu tinha média de 10 netos na casa do meu avô. Né? Então, era ali as amizades que eu tinha quando na minha infância eram meus primos, né? Sétima pergunta, eu dava muito trabalho? Não dava muito trabalho. Um menino muito quieto mesmo. Escola? Dava Na trabalho escola, nunca me deu trabalho em escola, graças a Deus. Foi um Aprenda menino comigo, nota viu, 10. Jair? Foi um menino nota Ô, 10 meu na Deus, eu sou escola. boa na escola. Ele não gostava muito de estudar. Não estudava pra Mas fazer tirava nota prova, boa. mas tirava nota boa. Igual eu, gente, eu não estudo, mas eu tiro nota boa. Isso aí. Não faça isso, tá? Mas eu nunca, cara, eu acho que se eu peguei para estudar foi poucas vezes. E assim, ajudava, mas eu prestava mais atenção na explicação do professor do que no próprio, de chegar em casa, ler livro, eu nunca fui disso. Mas eu sempre, quando eu chegava para fazer a prova, eu sabia, né? Eu lembrava da explicação do professor. E oitava e última pergunta para encerrar. O que a senhora mais gosta em mim? O que eu mais gosto em você? A sua sinceridade, a sua humildade, o amor que você tem com todos. O ciúme que meu padrasto tem. É verdade. Aqui são 2 homens, né? O padrasto e o enteado. E Ele eu, Samuel? Muito ciumento, mas assim, eu tento controlar. E consigo. Assim, o que eu gosto muito em você é isso. Sua humildade, seu amor que você tem com o próximo, principalmente com o próximo, com todos nós. Então, galera, eu quero aproveitar e mandar um beijão para Mariana Rosa, né, uma das nossas primeiras inscritas. Ela, a qual já mandou alguns áudios pra gente. Ela é muito fofa, gente. E em breve nós vamos gravar alguns vídeos visitando alguns inscritos, pra gente estar fazendo um vídeo diferente, mas daí um pouquinho pra frente aí no nosso canal. E um beijo, Mariana, ela a qual nos viu na rua esses dias e ficou encantada. E mandar um beijo também, né, pro filho do meu patrão, esqueci o nome dele, mas vai me perdoando aí. Mandar um beijo para ele também, que já está vendo o nosso canal, né? E nós ficamos muito felizes em ter crianças vendo nossos vídeos, gostando, compartilhando e comentando. Isso é muito gratificante pra gente. Mandar um beijo, um abraço aí pra Manu, mandar um beijo e abraço pra Emily, né, que também é nossa inscrita, pra todo mundo aí. Yasmin. E pra Yasmin, Rafaela. mesmo, a Yasmin vive comentando nossos Rafaela. vídeos. A Rafaela, é isso? Sim. Então, é isso daí. Um beijaço para todos vocês que são inscritos no nosso canal. Deixe seu like, comenta e tchau, gente! Tá dizendo que tá tudo molhado, ó. Essas pizzas.
As pizzas.